A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. Com o melhor do futebol e dos principais esportes, com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Alô, amigos, um grande abraço. Você que está acompanhando o Futebol em Rede aqui na ONI TV ou está acompanhando o Futebol em Rede através das rádios parceiras, no nosso site, no nosso canal do YouTube. Hoje você deve estar estranhando, estou apresentando o programa sozinho. Infelizmente, o nosso companheiro Luiz Carlos Quartarolo, que sempre está apresentando o programa comigo, teve um problema. Faleceu a sogra dele lá na cidade de Araraquara. Nossos sentimentos à família Quartarolo, principalmente a Creuza Quartarolo, que é a esposa do Quartarolo, a minha madrinha de casamento. Uns sentimentos sinceros de toda a equipe do Futebol em Rede para você. Com relação ainda ao assunto, infelizmente também tivemos um outro falecimento importante nos últimos dias. Faleceu a Dona Ivone, que é a mãe do técnico Tite, 83 anos de idade. Por convivência com o Tite durante muitos anos, gosto muito do Tite, tenho um carinho especial por ele, sei do carinho e da admiração que o Tite tinha pela mãe. Aqui também eu deixo um forte abraço, um sentimento de pesar muito grande em relação ao falecimento também da mãe do Tite. São coisas que acontecem no dia a dia da gente, a vida é assim, como diria um velho locutor de rádio aqui em São Paulo, a morte faz parte da vida. E um conselho que eu tenho para dar para você: você não perca oportunidade na sua vida, não. Seja intenso, ame, goste das pessoas. Se a pessoa errou com você, perdoe. Se você errou com a pessoa, peça desculpa, porque afinal de contas a vida é isso, meu amigo. A gente só leva da vida os nossos sentimentos, as nossas lembranças, e a gente não pode perder a oportunidade de deixar o coração da gente cheio de gratidão, de amor, de esperança, enquanto estiver vivo. Portanto, leve isso adiante. Vamos continuar com o programa, lembrando a você que o Futebol em Rede está aqui na ONE TV. Você está acompanhando pela TV, canal 197 da NET, nas 11 cidades que estão espalhadas perto de São Paulo, como Embu das Artes, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana do Parnaíba, Cotia, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, do Dr. Alfredo, um grande amigo meu, Vargem, grande paulista. Aliás, o Alfredo é santista. Se você também está acompanhando pelo nosso site, www.futebolemrede.com.br, nosso canal do YouTube, Futebol em Rede, e também das emissoras que são parceiras do Futebol em Rede, como Objetivo FM 105,3 da cidade de Cabralha Paulista, Jornal AM 1400 de São Miguel do Iguaçu, que fica no Paraná, e a SAT FM 87,5 da cidade de Suzano. Essas as emissoras que transmitem o Futebol em Rede, o programa na íntegra. Bom, vamos falar de Campeonato Paulista. Eu sei que o Vander Luiz está doidinho para falar a respeito do Campeonato Paulista, a classificação, a situação do campeonato. Estamos chegando perto da reta final da competição, mas antes do Vander Luiz eu quero falar um pouquinho do Clássico. Aliás, o Fred, que é o nosso diretor aqui na ONE TV, me lembrava da chuva de papel picado, lá, chuva de prata que aconteceu na Arena Corinthians momentos antes do Clássico. Mas como tem nego burro, né? Mas tudo bem, fizeram uma festa, a festa acabou atrapalhando tudo, inclusive a transmissão na televisão, isso daí custa dinheiro. O gênio precisava pensar um pouquinho antes de fazer isso, mas em todo caso, segue a festa. Se tivemos festa antes do jogo, o jogo em si não foi lá grande coisa, um empate 0-0, que deixou frustrado o torcedor do Corinthians, que gostaria de ter uma vitória em casa, e deixou frustrado o torcedor do Santos. Afinal de contas, o Santos é o melhor time do campeonato, esperava-se um pouco mais do Santos. O 0-0 deixou muita gente chateada. O Clássico não foi bom, muita gente contesta isso, mas na minha opinião não foi bom. E alguns detalhes desse Clássico merecem ser levados em consideração. Primeiro, o técnico Fábio Carilli, que eu conheço muito bem, afirmou, após o Clássico, que foi a melhor partida do Corinthians na temporada. Meu Deus do céu! O Carilli está precisando tomar água com açúcar, a coisa realmente está feia. Se esse foi o melhor jogo do Corinthians na temporada, o que eu direi do pior? Essa é uma coisa, uma grandeza. Aliás, o Corinthians mostrou, deixou bem claro que sente falta do Gustavo. Para quem acompanhou o programa sabe que eu, desde a temporada passada, venho defendendo a volta do Gustavo ao Corinthians, e o Gustavo fez muita falta. Esse tal de Bozelli, meu amigo, é um Herrera sem marca registrada. Não jogou absolutamente nada no Clássico, teve uma oportunidade de gol numa bola que acabou sobrando para ele dentro da área, meio sentado, a bola bateu na cabeça de outro, foi para a trave, mas muito pouco produziu o tal do Bozelli. O treinador do Corinthians, ele está um pouquinho descontrolado. Durante o Clássico ele bateu muito boca com o quarto árbitro, não tem por que fazer isso.
Ele passou pela escola Tite, padrão Tite de treinamento, então ele deveria saber que não leva a nada. Esse tipo de relação na beira do gramado só tumultua muito mais do que ajuda num clássico. O Corinthians não foi bem, é verdade que o Corinthians não perdeu clássicos, ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras, empatou com o Santos, é o time que tem melhor rendimento nos clássicos aqui em São Paulo, atual bicampeão paulista, mas o time não jogou bem. É bom lembrar que o Corinthians joga neste meio de semana contra o Ceará na Copa do Brasil. Corinthians, que terá ainda Oeste e Ituano pela frente no Campeonato Paulista, vai se classificar, deve pegar a Ferroviária na próxima fase, na chamada mata-mata da competição aqui em São Paulo, mas o Corinthians precisa melhorar muito. O Santos, que jogou contra o Corinthians, não explorou em momento nenhum aquela famosa bola aérea na área do Corinthians. Isso está causando um estrago muito grande. O Corinthians, os 15 gols que sofreu, se eu não me engano, 11 foram de bolas pelo alto. O Corinthians tem esse defeito. O Corinthians mostrou defeito no ataque contra o Santos. E o Santos perdeu uma oportunidade de criar obstáculos ou criar uma situação difícil para o Corinthians no Clássico. O Santos é o melhor time do futebol de São Paulo até o momento, está classificado, vai pegar o Red Bull Brasil na próxima fase da competição, mas o técnico Jorge Sampaoli, já tido como um gênio do futebol sul-americano, errou na escalação do Santos no Clássico. Ele acabou congestionando um pouco mais o meio-campo, não deu velocidade, não deu ataque, não deu contra-ataque para a equipe do Santos jogando na Arena Corinthians. O time foi pouco efetivo, é uma verdade. O Santos é carente numa posição centroavante. Sem centroavante fica difícil. Às vezes a jogada é criada principalmente pela lateral, na hora do cruzamento, numa bola mais perigosa dentro da área, não tem absolutamente ninguém. Fica um vazio enorme no ataque do Santos. Isso o Santos precisa corrigir se quiser ainda ser campeão paulista na temporada. É possível? É. Mas o Sampaoli deve pensar numa fórmula melhor de controlar essa situação ofensiva do Santos. O Santos é um bom time, mas não demonstrou contra o Corinthians aquilo que fez no clássico contra o São Paulo, quando o Santos foi muito melhor, e nem a garra que mostrou no jogo contra o Palmeiras quando o Santos não foi tão bem assim, mas foi mais participativo na partida. Falando depois de Corinthians e Santos, vamos aos detalhes do Campeonato Paulista. Vander Luiz, que está com todos os detalhes da classificação no Campeonato Paulista, traz a informação para você. Olha, Fábio Seródio, no Campeonato Paulista, quem está pisando na bola é o São Paulo, porque o Santos já está classificado no Grupo A e eu acho que vai pegar o Red Bull. Red Bull tem 21, a Ponte tem 16, Red Bull recebe o São Bento quase rebaixado e a Ponte Preta tem o clássico, tem o derby contra o Guarani. Aí vai dar Santos e Red Bull, viu? Palmeiras 19 pontos, pelo elenco que tem já era para ter garantido a classificação, né? Mas está aí, vai se classificar. O Guarani tem 14, o Novo Horizontino 13, como o Guarani tem a Ponte, o Novo Horizontino tem o Santos e depois tem a Ferroviária. É que a situação do Guarani já tem esse clássico contra a Ponte aí. Aqui eu não arrisco não, mas pode dar de novo o Palmeiras e Novo Horizontino, como já deu em anos anteriores. Corinthians deve confirmar a classificação, é o líder com 15 pontos, tem o Oeste e Ituano pela frente, a Ferroviária com 14 está bem encaminhado e o Bragantino com 10. Apesar que o Bragantino tem pela frente o Ituano e o São Bento, né? Mas eu acho que aqui vai dar Corinthians e Ferroviária. E o São Paulo é a decepção, né? Já era para ter confirmado a classificação, mas está enrolado. É o segundo colocado, tem a mesma pontuação que o Ituano, 14 pontos. Mas o São Paulo, tem pela frente o Palmeiras e tem o São Caetano ainda, hein? Não tá fácil a vida do São Paulo não, que não tem jogado quase nada. E o Oeste com 12 pontos, 2 pontos atrás do São Paulo, está firme na briga. O São Paulo realmente é a grande decepção. Obrigado, Vander. Está aí a palavra do Vander Luiz falando um pouco mais de Campeonato Paulista. E antes de falarmos dos outros clubes de São Paulo, eu quero falar dos clássicos que aconteceram neste final de semana também pelos campeonatos estaduais. Tivemos um incrível Bavi na Bahia. O Vander até anunciou a semana passada esse clássico. Um clássico que viveu um tumulto muito grande na temporada 2018. Dessa vez não tivemos tantos problemas assim em relação principalmente à torcida, mas o empate 0-0 também frustrou muita gente na Bahia. Primeiro, o goleiro do Vitória foi sensacional, fez defesas incríveis, se eu não me engano o nome dele é Ronaldo. Já o Bahia foi prejudicado pela arbitragem, ainda no primeiro tempo aconteceu um pênalti favorável à equipe do Bahia, que o árbitro não deu, e não adianta chamar orixá, nem nada disso, não tem VAR no Campeonato Baiano, então quem não viu ficou sem ver e sem marcar o pênalti que favoreceu a equipe do Bahia. O que preocupa no Campeonato Baiano
é que estamos chegando na fase final dessa fase de classificação. São 4 equipes que vão se classificar para a próxima fase. E hoje o Bahia está fora dessa linha aí de classificação para a próxima fase do campeonato. Seria uma tristeza para o Bahia se isso ocorresse, mas ainda teremos mais 2, 3 rodadas. Tomara as coisas voltem a entrar nos eixos. O que a gente pode falar a respeito do Bavi, que independente das chances que o Bahia criou, independente do pênalti que não foi dado, não tivemos atrito envolvendo torcida e isso é muito bom. Do clássico Bavi, eu vou pular para o Maracanã. No sábado tivemos o clássico entre Flamengo e Vasco. E infelizmente tivemos um problema envolvendo torcedores no Maracanã. Por incrível que pareça, você que está em casa, você que está acompanhando a gente pelas emissoras de rádio parceiras, nem deve imaginar uma idiotice dessa. Você vai no estádio de futebol, vai acompanhar o seu time de coração e uma lata de lixo cai na sua cabeça. Como pode? Não chove lixo. Ainda não, se bem que aqui em São Paulo fizeram um curso no final de semana para ver se o lixo resolve a questão da chuva e parece que não resolveu. Mas uma lata de lixo cai na cabeça do indivíduo em pleno Maracanã. O cara foi socorrido, levaram de ambulância, aí descobriram, fizeram exame, tomografia. Graças a Deus, o coitado que levou a latada na cabeça não sofreu nenhum problema sério. Mas, infelizmente, o indivíduo que atirou a lata de lixo pela rampa que dá acesso no Maracanã, esse não foi descoberto. O VAR não funciona para isso, a Polícia Militar não enxerga nada e segue o barco. Isso não pode acontecer. Um torneio importante, como o Campeonato Carioca, já tivemos o problema entre Fluminense e Vasco na final da Taça Guanabara, que a imbecilidade de alguns dirigentes tornaram a frente do Maracanã quase que uma praça de guerra, corre, gente querendo entrar no estádio, desinformação. E agora, num outro clássico, me cai uma lata de lixo na cabeça do torcedor. Realmente, o futebol carioca está precisando dar uma arrumadinha. As coisas não podem ser ou continuar desse jeito. Por falar em Flamengo e Vasco, o clássico foi tumultuado e não dá para jogar lata de lixo na cabeça de ninguém. Para começo de conversa, o tal do Rodinei, que é paulista, o lateral direito do Flamengo, perdeu um gol incrível, mas incrível. Sabe aquele gol que você fala para o seu filho, até mamãe faz? Então, o Rodinei conseguiu perder. E depois de perder, ele chorou. Mas que sensibilidade. O Abel Braga, depois do clássico, vem em público, chamar a imprensa e fala: estamos todos sensibilizados porque o Rodinei chorou. Puxa, a torcida do Flamengo está chorando até agora, porque ele fez aquela besteira, aquela lambança, ele perdeu o gol no clássico. Isso acontece, não precisa chorar, nem se matar, nem coisa do gênero, mas também não precisa mostrar tanta sensibilidade assim depois do clássico. Quem foi insensível foi o Vasco da Gama, principalmente o Maxi Lopes. Ele empatou o jogo num pênalti meio mandrake no final do clássico. Na minha opinião, não foi pênalti, eu não marcaria. Não sei se um VAR desses seria capaz de encontrar detalhes dessa penalidade, mas o árbitro marcou o pênalti em cima do Marrone, o Maxi Lopes, insensível, foi lá, fez o gol de empate 1-1 e depois deu uma provocadinha na torcida do Flamengo. O Vasco reclama que teve 2 pênaltis. Na verdade, o primeiro pênalti, que seria em cima do Maxi Lopes, ele ganharia o prêmio de Oscar de pior ator, se existisse. Que realmente ele não convence nem a mãe dele que sofreu o pênalti. Mas o Vasco garante que foram 2 pênaltis, o árbitro deu um só. E o Flamengo reclama que nem esse que o árbitro deu aconteceu. Na verdade, o Vasco faz uma boa campanha no Campeonato Carioca, o Flamengo, a torcida depois do jogo, foi falar que também empatou o jogo porque era o Flamengo B. Não existe isso de Flamengo B. Flamengo e Vasco, rivalidade, história. São 2 camisas de peso, não interessa quem está vestindo no momento, o resultado valeu, o empate 1-1, muita gente reclamou, muita gente chorou, muita gente ficou desiludida e até um triste torcedor saiu com a cabeça inchada porque levou uma lata de lixo na cabeça. Mas vamos mudar de assunto, afinal de contas os campeonatos regionais estão mesmo empolgantes, independente de lata de lixo ou não na cabeça, vem aí a Liga dos Campeões da Europa. Olha, meu amigo, essa semana promete, hein? Soltaram a zebra no zoológico na semana passada. O Vander Luiz vai contar um pouquinho mais sobre a Liga dos Campeões da Europa para você. Fala, Vander! A Liga dos Campeões também, jogos decisivos aí das quartas de final, né? Bayern de Munique e Liverpool. Na ida, o Liverpool
jogando desfalcado em casa, e o Bayern conseguiu lá um empate por 0-0, então acho que o Bayern tá numa situação melhor aí, mas esse jogo não dá para arriscar palpite, né? Não dá, é jogão aí, né? E o Liverpool vai tentar ir fora de casa a classificação. O Barcelona recebe o Lyon, também estou apostando aqui que o Barcelona garante a classificação. A Juventus de Cristiano Ronaldo tem uma missão difícil, hein? Na ida perdeu para o Atlético de Madrid por 2-0. E agora em casa, né? Também é outro jogão. Aqui é só briga de cachorro grande, né? E o City contra o Schalke 04. O City que encaminhou muito bem a sua classificação, fora de casa ganhando por 3-2. Agora em casa pode confirmar. Eu acho que o Barcelona, a gente pode falar em Barcelona e em Manchester City, que estão mais próximos da classificação, enquanto que a Juventus jogando em casa e o Bayern de Munique, claro, a situação da Juventus mais difícil, mas são jogos aí bem interessantes. Só lembrando que as equipes que já garantiram classificação, né? O Ajax, que eliminou o Real Madrid, está sendo a sensação da competição. E só um detalhe com relação ao Real Madrid, a imprensa espanhola aí está falando que o Zidane está voltando aí, eu acho que é bom realmente para levantar o Real Madrid. O Tottenham eliminou o Borussia, o Porto eliminou a Roma e o Manchester United eliminou o PSG de Neymar, que não estava jogando, estava lá só na torcida. Obrigado, Wander. Falamos de Liga dos Campeões. Sobre esse tema, meu amigo, se você parar para pensar o que aconteceu na Liga dos Campeões na semana passada, e agora a Liga dos Campeões, ela passa, para quem gosta de futebol, na TV brasileira, por um canal a cabo e pelo Facebook. Aliás, eu andei assistindo jogo no Facebook, eu vou falar um negócio para você. Ô, coisa chata. Mas tudo bem, cada um faz o que quer. Eu assisti jogo no Facebook, aqueles caras escrevendo lá, aí um tá jogando Lyon e Barcelona, aí um entendido entra lá e escreve, vai Corinthians, eu não consigo entender essas coisas, mas em todo caso, é uma bagunça organizada. Mas não tem outra maneira, vamos assistir o jogo no Facebook. Como aconteceu a semana passada, da zebra estar solta, o Paris Saint-Germain tinha a vaga na mão, acabou sendo eliminado. O Real Madrid tinha a vaga na mão, acabou sendo eliminado. Os dois estão numa crise incrível. Só quem sobreviveu às zebras foi o Tottenham, que já tinha ganho o primeiro jogo e não teve dificuldade no segundo, e o Porto, que de certa forma surpreendeu, mas jogava em casa contra a Roma. A Roma, desde os tempos de Falcão, não é a mesma Roma, então o Porto conseguiu a classificação. Falando sobre esses dois times, primeiro o Real Madrid. Amigo, natural que aconteça. O Real Madrid foi campeão, tricampeão da Liga, campeão mundial, ganhou um monte de coisa. O time chegou num limite, o próprio Zidane, que era o treinador campeoníssimo com o Real Madrid, percebeu que a barca estava afundando, o Cristiano Ronaldo foi embora, ele também pegou a malinha e puxou o carro. A partir daí, o Real Madrid já começa a conviver com a necessidade de reformulação. Estava na cara que não ia dar certo, apesar do Solari ter conquistado um título mundial interclubes, uma facilidade incrível, nem o River Plate nem participou para valer da competição. O Real Madrid teve essa queda que era muito esperada e agora vai ter que se reencontrar. Alguns jogadores devem sair do Real Madrid, não há mais espaço. Olha, se você para Tadic, que o jogou pelo Ajax, devia jogar no Real Madrid. O tal do Modric, que inventaram aí, que era o melhor jogador do mundo na Copa do Mundo, esse devia jogar bem longe de lá. Realmente não dá, é uma situação muito complicada. O Real Madrid sente necessidade de jogadores, principalmente o coitado do Vinícius Júnior. E tem brasileiro que narra a Liga dos Campeões e fala, Vini, puxa, não faz isso com o moleque, o menino está tentando se esforçar. Ele não é nada disso ainda, está longe de ser alguma coisa que faça uma diferença numa Liga dos Campeões. Um menino esforçado, não dá para esperar dele muita coisa. O Real Madrid precisa de reforços, precisa de treinador, precisa se encontrar. O cara que tira o Marcelo do time, independente do Marcelo ser um jogador com idade avançada ou não, é um jogador diferenciado, supesa. O Real Madrid precisa se reencontrar. Do outro lado, o Paris Saint-Germain, sabe aquele castelo de cartas que de vez em quando você vê por aí, principalmente show de mágica? Esse é o Paris Saint-Germain. O tal do Sheik Nasser qualquer coisa lá, inventou, quando chegou com o aporte da Qatar Investments no Paris Saint-Germain, que em 5 anos ia tornar o time uma esplêndida sensação no futebol europeu. Já passaram 5 anos e não aconteceu nada. Ele, ao invés de montar um time de futebol, montou uma grife.
E como grife, os modelos ficam passeando por lá, mas não ganham absolutamente nada. No Paris Saint-Germain, o bicho vai pegar. Até porque Daniel Alves vai ficar sem contrato. Jogadores estrelinhas como Neymar, Kaikai, não ganhou absolutamente nada. Diz que vai para o Real Madrid agora. Aliás, ele sempre vai para algum lugar. A Marquezine mandou ele para longe do Carnaval de Salvador. Então, o Paris Saint-Germain, esse sim, ficou numa sinuca de bico depois das surpresas das zebras da Liga dos Campeões. Nesta semana, risco existe no jogo Barcelona-Lyon, existe risco no jogo Bayern de Munique e Liverpool, 0-0 no primeiro jogo, o segundo jogo vai decidir absolutamente tudo. E por falar em decisão, vem aí Libertadores da América com os times brasileiros em campo. Por isso, eu vou me socorrer mais uma vez com Vander Luiz para falar de Libertadores da América. Vander. Libertadores da América, olha que semana legal da Libertadores, hein? Tá vendo aqui, ó, o Internacional vai receber o Aliança Lima, que empatou com o River no primeiro jogo e o Inter ganhou do Palestino, né? Então tem que fazer essa lição de casa, né? É uma situação parecida com o Flamengo que eu já vou falar aqui. Então o Inter tem que ganhar esse jogo em casa. O Cruzeiro joga contra o Deportivo Lara da Venezuela. O Cruzeiro também tem que ganhar esse jogo em casa, aí não pode nem pensar em empatar, né? O Flamengo, que fez a lição fora de casa, não pode agora perder essa vitória que teve lá na altitude contra o São José por 1-0, recebe a LDU. Tem que conseguir um bom resultado aí, a LDU que ganhou do Peñarol por 2-0, mas acho que o Flamengo vai conseguir aí um resultado. Agora a situação do Atlético Mineiro é que precisa se acertar, né? O Atlético Mineiro joga fora contra o Nacional do Uruguai, o Atlético que perdeu na estreia para o Cerro Porteño, então o Atlético tem que fazer a lição aí, tem que buscar pontos fora de casa. Palmeiras que ganhou do Júnior Barranquilla 2-0 fora de casa, também ótimo resultado, tem que fazer a lição de casa aí contra o Melgar do Peru, né? Não pode nem pensar em outro resultado. Tem ainda o Atlético Paranaense, que perdeu para o Tolima lá na Colômbia, né? O Tolima tem que ser, normalmente os outros times vão ganhar lá, então o Atlético Paranaense recebe o Jorge Wilstermann, que empatou em casa com o Boca Juniors. Então se o Atlético Paranaense pensa em seguir na competição, tem que ganhar e ganhar bem do Jorge Wilstermann. E o Grêmio, que empatou com o Rosário Central por 1-1 no primeiro jogo, foi um bom resultado fora de casa, recebe o Libertad do Paraguai. O Libertad, que é o líder, ganhou da Universidade Católica do Chile por 4-1. Então é um jogo meio chato para o Grêmio aí, mas eu acredito que o Grêmio tem condições de garantir a vitória. Olha, semana bem legal da Libertadores, prometendo muita emoção, hein? Esses jogos aí envolvendo as equipes brasileiras. Obrigado, Vander. Valeu. Agora vamos falar rapidamente da Libertadores da América, de olho nos jogos que envolvem os brasileiros atuando em casa pela primeira vez, caso de Palmeiras, Flamengo, o Grêmio, que vai pegar o Libertad, que deu um sufoco na Universidade Católica, esses times, Cruzeiro, esses precisam, Atlético Paranaense, precisam um pouco mais de atenção, vão jogar em casa na Libertadores da América no meio de semana. E vem aí o clássico entre Palmeiras e São Paulo, a gente vai falar nisso já na quinta-feira, mas antes eu queria falar a respeito do São Paulo. O São Paulo é o único dos grandes clubes aqui em São Paulo que não lidera o seu grupo no Campeonato Paulista. Está na cara por quê? O time, além de ser ruim, não tem treinador. O clássico contra o Palmeiras é um jogo que pesa muito para o São Paulo. Eu não sei se o Wagner Mancini suportará uma derrota contra o Palmeiras, mesmo o jogo sendo no Pacaembu. Na Arena do Palmeiras, o São Paulo nunca ganhou, como nunca ganhou na Arena do Corinthians. Não sei como que ficará a situação. Talvez de ambulância e tudo chegue o Cuca depois do jogo contra o Palmeiras. O São Paulo realmente vive uma situação muito delicada. O Wagner Mancini, que é diretor e assumiu como treinador improvisado, interino, ou sei lá o quê, resolveu montar um time com 3 zagueiros. Olha que máxima. 3 zagueiros. Não tomou gol em 2 jogos. Ele pensou, bestial, ideia fantástica. Aí jogou contra a Ferroviária, tomou gol, e o zagueiro está suspenso. Contra o Palmeiras não poderá repetir a fórmula mágica dos 3 zagueiros. O São Paulo vai encerrar a participação dele no Campeonato Paulista nessa fase de classificação contra o São Caetano. Se perder do Palmeiras, o jogo contra o São Caetano vai ser o dia da bruxa. Meu Deus, não quero nem passar perto. Vai ser uma loucura. O Hernanes, que é tido como profeta,
disse depois do jogo contra a equipe da Ferroviária que o time relaxou. Não precisava ser profeta para descobrir isso. O São Paulo relaxou faz muito tempo, amigão. Desde a época que você não tinha ido para a China. Realmente o relaxamento é total. E agora, depois de mandar Diego Souza por empréstimo gratuito para o Botafogo, o São Paulo avalia a possibilidade de mandar Nenê, não para o asilo, para o Fluminense. Realmente o São Paulo está se desfazendo aos poucos. E se o São Paulo se desfaz, o Palmeiras, que tem Libertadores, o Palmeiras, o técnico Felipão, que inaugurou o estilo próprio nesse Campeonato Paulista, chamado Rodízio à Gaúcha. Você não sabe qual é o time principal do Palmeiras. O Felipão arrumou 2 pepinos. Primeiro, o time do Felipão não está acertando o alvo. E a torcida do Palmeiras, para quem gosta de amendoim, sabe que nesse momento crítico eles adoram jogar casquinhas de amendoim no Felipão. E para piorar um pouco mais, existe o problema Zé Rafael. Aí você que está em casa deve ficar pensando assim, mas quem é esse cara? O Zé Rafael é um jogador que já atuava no Bahia, tem um bom empresário, fez um bom campeonato baiano, que não é tão difícil assim, e resolveu se transferir para o Palmeiras. E custou uma bela grana. Só que o Zé Rafael não joga, o Felipão, quando põe ele no time, saca, e o Felipão fica muito chateado se você pergunta para ele a respeito do Zé Rafael. Se Zé Rafael terá ou não futuro nesse Palmeiras de Rodízio Gaúcho. Olha, para quem não precisava, o Palmeiras aos poucos também arruma a sua sarninha para se coçar. Palmeiras que vai se classificar, vai para a fase final do Campeonato Paulista e, na minha opinião, é para lá de favorito no Clássico contra o São Paulo. Falamos a respeito de todos os principais assuntos, só um detalhe, a seleção brasileira estará em campo na outra semana, vai jogar contra o Panamá no dia 23, vai jogar contra a República Tcheca no dia 26, e o Tite descobriu o David Neres, que jogava no São Paulo, para a vaga do Vinícius Júnior. Não vai alterar nada, até porque os adversários são fraquíssimos, não tem nem por que chamar David Neres. Se colocar o time do Ghost Training, que o Tite adora, que é o treino fantasma, é capaz de ganhar desses 2 adversários na preparação para a Copa América. Não é coisa de português, não. O Panamá não joga a Copa América e a República Tcheca nem sequer pensa na Copa América. Mas o Brasil se prepara na Copa América enfrentando esses 2 poderosos adversários. Amigo, um grande abraço para você. Eu quero lembrar, você pode acompanhar o nosso programa aqui na One TV, é fácil. Você pode acompanhar pelo canal 197 da NET, em várias cidades ao redor de São Paulo. Pode acompanhar também no site da emissora www.onetvsp.com.br. Pode acompanhar também no nosso YouTube, no canal do Futebol em Rede no YouTube, no nosso site www.futebolemrede.com.br e um monte de emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil. Lembrando, você pode acompanhar também os boletins opinativos do Futebol em Rede na Nova Bebedouro AM, 1180 de Bebedouro, na Bragança AM, 1310 de Bragança Paulista, na Itaipu FM 99,7 de Marília, na Clube Mococa FM 105,9 da cidade de Mococa, na Radiativa FM 99,5 de Paraguaçu Paulista e na Sentinela AM 720 da cidade de Ourinhos. Um grande abraço para você e olha, faça como muita gente, ligue na One TV e venha para a rede você também. Tchau, um abraço. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.